Glória a Deus. Graças a Deus. Que a graça e a paz de Jesus estejam em todos os corações. Deus abençoe vocês que inscreveram no meu canal. São poucos inscritos. A gente está só começando. Mas o que eu estou tentando passar para os irmãos é o tentar o mais próximo possível da Bíblia. Para mim não virar um herético e não pagar pelas suas aulas. Amém, meus irmãos? Irmãos, o estudo de hoje é: mulher pode ser pastora? É o estudo de hoje. Amém? Irmãos, vamos começar a entender o que era mulher naquela época. Na época da Bíblia. Até hoje, livros históricos rabinos falam que prefere a morte do que ensinar a Torá para uma mulher. A mulher era totalmente descriminalizada. Para você ter uma ideia, toda mulher naquela época que era repudiada pelo marido, que o marido alegava algum erro nela, ela virava mendiga. Porque ninguém queria nem saber da mulher, né? E naquela época, quando nascia uma mulher, o pai ficava muito triste, porque a intenção do pai era o homem, né? Então, quando nascia uma mulher numa família, era a tristeza do pai e de toda a família, porque nasceu uma mulher. Tanto que quando o Senhor Jesus estava conversando com aquela mulher, os discípulos acharam estranho, mas ninguém ousou falar nada, porque Jesus, homem de dor, sério, bom testemunho, todo mundo ficou calado. Porque ninguém podia conversar com uma mulher em púlpito, a mulher não podia mostrar o rosto. Ela andava, é aquela burga lá dos muçulmanos. Você pode olhar que quando Rebeca estava lá, que o servo do pai de Isaac, né, Abraão, foi lá no poço, Rebeca cobriu o rosto, porque viu que era um homem. E era essa doutrina aí dos muçulmanos, é da Bíblia, mais arcaica, né? A mulher não podia mostrar o rosto de forma alguma. Mas por que judeu pelejava tanto com a mulher? Porque na tese deles a mulher caiu primeiro. Então eles tinham uma ira muito grande da mulher. Então a mulher não podia aprender a Torá. Tinha as partes no templo que era da mulher, né? Tinha a parte da mulher, o átrio da mulher. Então era muito... O povo de Israel, a mulher era muito descriminalizada. O Senhor Jesus passou muita luta, porque muitas das suas discípulas eram mulheres, né? Então nós temos que entender, em primeiro lugar, a época que a Bíblia foi escrita. E quem escreveu sobre a mulher, nas cartas, foi um rabino, criado nos pés de Gamaliel. Um homem que tinha totalmente cultura judaica. Ele ia no sábado, como era de costume, o apóstolo Paulo. Era um rabino. Era um rabino. Tem gente que fala assim, que naquela visão de Pedro lá, que ele viu descendo répteis, todo tipo de animal que era imundo, segundo a lei, aí a voz falou, mata e come. Tem gente que fala que Deus estava mandando ele comer. Não, irmão, aquilo ali representava 3 gentios que ia chegar, pode olhar lá, naquele livro. Estava mata e come, ele sendo judeu, ele falou, não posso, nunca comi nada comum e impuro. Você pode olhar que ele falou que nunca comeu. Aí depois apareceu 3 gentios. A visão representava 3 gentios, porque era uma igreja de cume judaico. Guardava o sábado, não comia carne de porco. A igreja de Jerusalém era cume judaico. E o apóstolo Paulo era um judeu, fariseu segundo a lei, ex-perseguidor da igreja, tinha autoridade na igreja, porque para ele ir atrás da igreja ele tinha a confiança do Sinédrio, ele era um membro do Sinédrio. E por que ele falou, né, das mulheres? Então conhecemos por quê. Na época, quer dizer, que essa parte foi escrita. Amém? E Paulo fala assim, para a mulher não é lícito falar na igreja. Se quiser saber alguma coisa, interrogue seus esposos em casa. O perigo disso aí, vou deixar bem claro para as irmãs, é que o apóstolo Paulo, em Coríntios 14, pode ir lá, se eu não me engano,
capítulo 9, que eu não sou muito bom de guardar versículos, ele falou assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saber que as coisas que eu vos mando são mandamentos do Senhor, se não é que credes em vão. Em outras traduções está lá assim: se ignora isso, será ignorado. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Se você não crê no que eu estou falando, você vai perder a salvação. Amém? E você pode olhar em Coríntios, quando ele fala do cabelo da mulher, no final ele fala assim: se alguém quiser criar contenda, nós não temos tais costumes, nem a igreja de Deus. Em outras palavras, ele está falando assim: não vem contender comigo não, ou você aceita ou você não é da igreja de Deus. Paulo, ele era muito enérgico no que ele pregava. E a Bíblia fala: um para pastores, outros para presbíteros, tal. Realmente não tem lá nada de pastora. Realmente, é verdade. E se a gente vai ser julgado pelos livros, lá em Apocalipse fala: serão abertos livros e livros. Então os livros de Paulo serão abertos. Você pode olhar que lá nas cartas, obras da carne e frutos do Espírito, ele no final ele fala assim: acerca das quais vos declaro, não herdarão o reino de Deus quem tais coisas pratica. As cartas de Paulo vai ser abertas no juízo final. O perigo está aí. Amém? Agora, podemos observar que Jesus, quando apareceu para a mulher, falou: vai e fala para os seus irmãos. Então quer dizer que a mulher podia evangelizar, podia levar as boas novas. Amém? Aquela mulher também, ela foi falar para os seus, e ela foi a primeira missionária da Bíblia, a mulher do tanque. E ela trouxe quase a cidade inteira evangelizando. Agora, pastora na Bíblia, se for olhar pela luz da Bíblia, não tem parâmetro bíblico para pastora, pela luz da Bíblia. Agora eu expliquei a época que isso foi escrito. Era uma sociedade totalmente machista, mas que o apóstolo Paulo também, deixando esses outros versículos que eu falei, falando que é mandamento do Senhor, se não é que credes em vão. Então, biblicamente falando, por isso tem muitas igrejas que não deixam a mulher subir no púlpito e põe um altarzinho. Eu já sou contra. A mulher pode subir no púlpito, mas não, segundo a Bíblia, não podia ensinar. Já pensou uma mulher ensinando: não, irmão, você está repreendido, você está errado. Então, assim, na luz da Bíblia, a mulher não pode ensinar. Porque é uma sociedade que sempre culpou a mulher, porque a mulher caiu primeiro. Amém? Mas, biblicamente falando, se você que gosta de Bíblia, você que gosta de falar que adultério é pecado, porque está à luz da Bíblia, não ter pastora também está à luz da Bíblia. Então você tem que observar isso aí. Amém? Porque a igreja de Deus não pode virar bagunça. Existe um conjunto de leis para a igreja, um conjunto de mandamentos para a igreja, estipulado por um homem que levava no corpo as marcas de Cristo. Sofria para o evangelho chegar até nós, góis, pagões, jambuzeiro bravo. Amém? E hoje não pode ser quebrado por ninguém uma coisa que o Espírito de Deus usou um homem que carregava no corpo as marcas de Cristo para chegar até nós. Tem muita gente desmerecendo o que Paulo falou. Amém? Então, biblicamente falando, é errado. Agora eu vou ser sincero para vocês. O mesmo Espírito, quem fala na boca das irmãs não é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que usa nós, usa as irmãs. Isso é fato. Eu conheço irmãs usadíssimas por Deus. Agora, na matéria de ensinamento, um culto doutrinário, um culto de ensinamento, uma escola dominical, não pode. E pastora também, por estar na frente da obra, aconselhamento, biblicamente, irmão, não estou falando que não pode não, quem sou eu para julgar as irmãs, ministério das irmãs, mas biblicamente falando, não pode. Amém? Biblicamente, a Bíblia que está falando, o apóstolo Paulo que está falando, não pode. Amém, meus irmãos? Mas expliquei os dois lados, para não falar que o irmão Santo está falando que não pode pastora. Eu estou indo pela luz da Bíblia. Eu falei que não ia pesar nem por um lado, nem por outro. A luz da Bíblia não tem parâmetro, a luz da Bíblia não pode. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem em paz.